Você pertence ao grupo de pessoas que passaram pelo efeito Mandela ou guardaram uma memória falsa? Sabe a diferença entre os dois? Provavelmente sim. Você já viveu uma dessas situações, ou até as duas, como no meu caso, mas nem percebeu isso. E é sobre esses dois fenômenos o tema do vídeo de hoje, logo após a vinheta. Olá! Se essa é a sua primeira vez aqui, esse é o canal Entre Histórias e Segredos Oficial. Eu sou a Nazaré, então seja bem-vindo. Aqui eu trago histórias e fatos curiosos sobre diversos assuntos e tem vídeo todos os finais de semana. Antes de começar, vamos entender a diferença entre memórias falsas e efeito Mandela. Então, de forma bem simplificada, memórias falsas são lembranças imprecisas ou lembranças de coisas que não aconteceram na mente de uma pessoa. Geralmente essas lembranças são individuais, mas pode acontecer de serem compartilhadas com outros indivíduos por coincidência. A causa, de acordo com a psicologia, pode ser devido a um trauma, uma depressão, fatores ligados ao próprio cérebro ou até mesmo influência de informações incorretas. Já no caso do efeito Mandela, é um tipo específico de memória falsa que é compartilhada coletivamente por um número grande de indivíduos de algo que nunca aconteceu ou se aconteceu foi de outra maneira, foi de outra forma. A causa do efeito Mandela, olhando para o funcionamento do cérebro, há teorias, mas ainda não há uma conclusão. Já vendo pelo ponto de vista da psicologia, vários fatores podem influenciar, como, por exemplo, memória sugestionável, memória que já chega modificada à mente da pessoa, memória implantada externamente de forma inconsciente. Enfim, ainda não há uma resposta concreta. Mas também há quem acredite que a causa desse fenômeno é devido a uma confusão entre as realidades alternativas ou viagem no tempo, que acaba alterando a nossa realidade, a nossa linha do tempo. E por que se chama efeito Mandela? Esse termo se popularizou porque em 2009, uma pesquisadora paranormal chamada Fiona Brummer revelou que se lembrava nitidamente da morte do sul-africano Nelson Mandela na prisão na década de 80. Porém, Mandela, além de não ter morrido na prisão, ficou preso 27 anos, foi libertado em 1990, foi eleito presidente da África do Sul, permaneceu no cargo durante 94 a 99 e só veio a falecer em 2013. Se essa lembrança fosse apenas da Fiona, isso seria uma experiência de memória falsa. Contudo, para sua surpresa, ela descobriu que outras pessoas compartilhavam da mesma lembrança, achando que Mandela tinha falecido anos antes, quando ainda estava preso. Foi aí então que ela resolveu escrever um artigo no seu site, contando a sua experiência, e a partir disso, esse conceito de memórias falsas comuns passou a ser amplamente compartilhado na internet. Agora vamos para os efeitos Mandela mais conhecidos. E é claro que eu vou começar por aquele que já se tornou um clássico desse fenômeno. A tão famosa frase dita por Darth Vader em Star Wars, Episódio 4, O Império Contra-Ataca. E na cena que Darth Vader está lutando com Luke Skywalker e corta a mão do Luke, várias pessoas, inclusive eu, tinham certeza de que a frase que ele diz é: Luke, eu sou seu pai. Mas na verdade, o diálogo que ocorre é o seguinte: Obi-Wan nunca lhe contou o que aconteceu com seu pai? Ele me disse o suficiente. Ele me disse que você o matou. Não, eu sou seu pai. Ou seja, ele não diz Luke. E no Toy Story 2 tem até uma paródia com essa cena em que o Buzz está lutando com o vilão, Zurg, eu acho que é esse o nome, e Zurg, quando empurra o Buzz, fazendo uma alusão a essa cena do Star Wars,
O Buzz diz: "Você matou meu pai." E Zurg responde: "Não, Buzz, eu sou seu pai." Outro episódio relacionado com Star Wars é sobre o androide C-3PO. Muitos se lembram do androide totalmente dourado, mas na verdade uma de suas pernas é prateada da canela para baixo. E essa diferença vem desde a trilogia original. Tem um outro clássico, só que de 1937, que acontece o mesmo. Estou falando da Branca de Neve. A frase mais famosa do desenho, dita por sua madrasta, a Rainha Má, não é "espelho, espelho meu", e sim "fala, mágico espelho meu". O jogo Homem do Monopólio, lá de 1936, e que na década de 90 passou a ser chamado de Senhor Monopólio, é retratado como um senhor de bigode, terno, gravata borboleta e cartola. E de forma equivocada, muitos se lembram desse personagem nas versões originais usando monóculo, o que não é verdade, pois ele não usava monóculo. Ursinhos Berenstein é uma coleção de histórias infantis e a confusão nesse caso é no nome, pois Berenstein é escrito com A no final e não com E, como muitos acreditam. Os Flintstones é outro exemplo de confusão com o nome, pois o nome é escrito com 2 T's. Contudo, a crença coletiva é de que só tem um T no nome Flintstones. Looney Tunes ou Looney Tunes? Assim como os exemplos anteriores, a grafia da série animada do Pernalonga e Patolino confunde muita gente. O nome correto do desenho é Looney Tunes com U, ao invés de Looney Tunes com 2 Os. Vários fãs do Pokémon se lembram que a cauda do Pikachu é amarela com a ponta preta, mas na verdade ela sempre foi toda amarela com a base marrom. Talvez a confusão com a cor da cauda do Pikachu seja porque ele é a evolução do Pokémon Pichu, que tem a cauda toda preta. Quem não se lembra daquele filme Shazam, protagonizado pelo comediante Simba, ali na década de 90? Caso você se lembre, sinto muito lhe dizer, mas esse filme nunca existiu. Você deve estar confundindo com Kazam, estrelado por Shaquille O'Neal, que fazia o papel do gênio. A primeira aparição do Mickey Mouse foi em uma animação de 1928, em que ele aparece dentro de um barco no comando do Lenny. E a imagem que muitos guardam é dele usando um suspensório, quando na verdade ele só usa um short. Muitos brasileiros têm a recordação de que no dia 11 de setembro de 2001, o Dragon Ball Z foi interrompido pelo plantão da Globo para noticiar os ataques às Torres Gêmeas na hora da transformação de Goku em Super Saiyajin 3. Na realidade, o desenho que foi interrompido foi As Aventuras de Mickey e Donald, que faziam parte do programa infantil Bambu Luar. O Dragon Ball Z nem passava no horário em que a Globo deu a notícia. O logo das Havaianas. Há quem se lembre que o terceiro A do logo das Havaianas tinha formato de um polígono. Porém, apesar das mudanças ao longo dos anos, o logo das Havaianas sempre se manteve o mesmo, com os 3 As idênticos. O homem que ficou na frente de um tanque durante um protesto na China em 1989, cuja imagem deu a volta ao mundo, ele não foi atropelado como muitas pessoas afirmam se recordar. Pelo contrário, ele conseguiu parar o tanque. Para terminar, muitos brasileiros pensam que o Cristo Redentor foi um presente da França para o Brasil, o que não é verdade. Não sei se podemos dizer que se trata de um efeito Mandela, mas esse fato chegou a sair em uma matéria do National Geographic. Esses foram os exemplos mais famosos de efeito Mandela. Agora vamos passar para as memórias falsas. Como eu disse lá no início, memórias falsas são lembranças distorcidas ou fabricadas de algum evento. E aí eu vou começar contando uma situação que aconteceu comigo.
Há muitos anos, uma amiga veio almoçar comigo e eu fiz panquecas pra gente. Após o almoço, ela elogiou as panquecas e pediu para eu passar a receita para ela. Na hora eu achei estranho e comentei, mas eu aprendi com a sua mãe. E para minha surpresa, ela disse, minha mãe nunca fez panquecas. Aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu tinha a cena nítida, né, da gente na cozinha da casa dela e a mãe dela ensinando o passo a passo da receita. Só que ela disse que aquilo nunca aconteceu e até hoje, na minha cabeça, é a única lembrança que eu tenho. A mãe dela nos ensinando essa receita. Não me passa assim, nenhuma outra pessoa a não ser a mãe dela. No meu caso, a minha memória falsa não causou nenhum dano, mas há situações que são muito mais complexas, como os casos que eu vou citar agora. Doutora Julia Shaw. A doutora em psicologia, Julia Shaw, ao fazer um estudo denominado Pensamento Criminal, reuniu um grupo de estudantes e, com a autorização de suas famílias, implantou lembranças falsas neles, misturando com alguns detalhes da vida real. Em apenas 3 sessões, eles foram levados a acreditar que tinham sido atacados por animais, tinham agredido pessoas e que com 14 anos atacaram alguém com uma arma e a polícia chegou a ser chamada. O resultado dessa experiência é que 70% dos participantes, além de criarem falsas lembranças de atividades ilegais, relataram essas lembranças com uma quantidade considerável de detalhes. Elizabeth Hoftus. Um outro caso parecido com o da doutora Julia Shaw foi o da psicóloga americana Elizabeth Hoftus. Em um estudo realizado em 1995, ela induziu um grupo de participantes a acreditar que quando crianças foram passear no shopping e se perderam de sua família, e que quem os ajudou a encontrar seus pais foi uma pessoa. Depois de ter apresentado essa história falsa, Elizabeth perguntou do que eles se lembravam, e 25% disseram se lembrar desse dia e ainda deram detalhes sobre a pessoa que os ajudou a achar seus pais, mas que nunca existiu. Nos casos a seguir, envolvendo memórias falsas, foram parar nos tribunais. Caso Nadine Cool. Em 1986, Nadine Cool, uma auxiliar de enfermagem em Wisconsin, procurou terapia com um psiquiatra para lidar com o problema que estava passando. Durante a terapia, o psiquiatra usou hipnose e outras técnicas para desenterrar memórias reprimidas de abuso que a própria Cool dizia ter sofrido. E aí, durante esse processo, ela passou a ter memórias de ter participado de um culto satânico, de fazer mal aos bebês, de ter sido abusada, se relacionado com animais, ter sido forçada a assistir pessoas tirarem a vida de sua amiga de 8 anos, ter 120 personalidades e ter sofrido abusos diversos na infância. Isso sem contar que o psiquiatra realizou exorcismos nela. Quando ela finalmente percebeu o que estava acontecendo, processou o psiquiatra e ganhou 2,4 milhões de dólares após um acordo. Caso Gary Ramona. Nos Estados Unidos, em maio de 1994, por 10 votos a 2, a terapeuta Marché Isabella, Dr. Richard Rose, chefe de psiquiatria, e o hospital de que faziam parte foram acusados de negligência no tratamento da paciente Holly Ramona por implantar falsas memórias na moça de abuso infantil pelo próprio pai, dos 5 aos 8 anos. Gary Ramona, o pai, foi inocentado e ganhou uma indenização de $500 mil. O caso criminal italiano.
Um psicólogo e psicoterapeuta, cujo nome não foi revelado, foi acusado de causar graves danos psicológicos a uma menina que estava sob seus cuidados. Em 2016, quando Sara, nome fictício, passou a ser atendida por esse psicoterapeuta, ele insistia que a menina tinha sido abusada pelo amigo do seu pai na idade de 5 ou 6 anos, mesmo sem ela se lembrar de nada. Durante as sessões, ela também foi levada a se recordar de outros abusos. Sara foi ficando cada vez mais confusa e começou a achar que seu abusador era seu próprio pai. Em novembro de 2021, o psicoterapeuta foi indiciado por lesões gravíssimas infligidas a Sara por abuso de poder, fraude e uso de métodos altamente sugestivos. Foi condenado a 4 anos de prisão. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias e para quem ficou comigo até o final, muito obrigada. Todos os links estão na descrição do vídeo. E não esquece de dar aquele like e coloca lá nos comentários se vocês conhecem outros casos de efeito Mandela ou se vocês têm uma memória falsa assim como eu. E caso queiram compartilhar algo que vivenciaram ou presenciaram, envia para contato.entrehistoriasesegredos@gmail.com. Qualquer dúvida, esse e-mail está lá no final, na descrição do vídeo. Por hoje é só. Um abraço e até o nosso próximo encontro.